Chegamos a mais um episódio do nosso ApariCast, o podcast sobre beleza, tecnologia e processos. Seja bem-vindo! Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o ApariCast, o lugar onde revelamos para donos e gestores de negócios da beleza como a inteligência artificial pode contribuir e ajudar para ele aumentar sua produtividade e os seus ganhos. Seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno Galdino. Fabiana Fernandes, sejam muito bem-vindos. E vamos lá, Fá, hoje nós estamos com um tema sobre como que o ChatGPT ele pode potencializar o atendimento no negócio da beleza, ou seja, como é que o seu negócio, como é que você pode trazer o ChatGPT para ajudar na recepção, Fá. É mais ou menos esse caminho, né? Que legal, a gente vai fazer a funcionalidade dele hoje, então, já diretamente no setor que é super importante dentro do salão de beleza, não, Bruno? É verdade, e a pergunta que a gente faz é essa, né? Por que o ChatGPT ele seria essencial para uma recepção, né? Por que a gente usaria ele? Quais seriam as formas, os meios que ele traria de solução ou de ajuda, né, para uma recepção? Por exemplo, se a gente for pensar aí, qual que seria o maior desafio de uma recepcionista que ela poderia estar enfrentando ali no atendimento, né, Fá? Acredito que são vários desafios, porque a gente que está no campo de batalha, às vezes vai verificar o histórico de uma conversa e às vezes a gente fica com o cabelo verdade. né? Verdade. Porque a gente fala, jamais eu teria respondido uma cliente dessa e dessa forma, e às vezes a gente está perdendo o cliente sem perceber, né? Porque estão tratando essa cliente, não estou falando de descaso nem nada, mas acaba influenciando muito, né? Como que essa pessoa está, como que ela está respondendo. Verdade. E às vezes por escrito é meio ingrato, porque a gente tem até uma intenção. Mas o que acontece nessa intenção? Nem sempre quem está do outro lado está captando essa intenção, né? Verdade. Agora, o ponto imagina se essa recepcionista for uma recepcionista nova, né? Então, uma pessoa que, ela tem que acessar, saber as informações. Quais os serviços que aquele espaço de beleza oferece? Temos variáveis diversas. Verdade. Recepcionista nova, de repente o grau de instrução dela também influencia muito, o humor, né? Então a gente tem muitas variáveis para, inclusive, estar respondendo uma cliente que ainda nem chegou no salão. Verdade. E vale lembrar que esse tema que nós estamos trazendo hoje foi uma das perguntas que a gente recebeu no direct. Então a pergunta foi justamente sobre como é que o ChatGPT ele pode ajudar na minha recepção. E o entendimento que a gente teve quando recebeu essa pergunta foi essa pessoa está com dificuldades na recepção dela. Então por isso o tema de hoje a gente vai trazer. E se você tem um negócio da beleza, seja ele uma clínica estética, um salão de cabeleireiro, uma barbearia, e você tem dificuldades com a sua recepção, esse episódio aqui a gente vai te ajudar a mostrar na prática daqui a pouquinho como é que você pode usar o ChatGPT e ele te auxiliar aí na construção do atendimento das clientes, certo? A gente falou sobre as dificuldades, né, sobre o que de repente o chat ele pode estar ajudando na recepção. A gente falou uma pessoa nova, por exemplo, pode ser uma sexta, um sábado, o salão está lotado, a clínica está lotada, essa recepcionista não consegue acessar uma gerente, não consegue acessar o gestor para tirar dúvidas, né, Fá? Então, o ChatGPT, ele tendo todas as informações nele, né, ele sendo preparado, que aí entra a questão de você fazer um bom prompt ou então você fazer um bom assistente, ele acaba ajudando e ajudando muito, né, Fá? E a gente está nessa jornada, né? Eu acho que, para contextualizar, tá? Para quem de repente não vive esse mundo, não é basicamente copiar a pergunta da cliente e colocar dentro do ChatGPT. Tá. Existe uma inteligência atrás disso. Então, assim, você como gestor pode hoje pensar em preparar essa inteligência artificial para responder à sua cliente. Certo. E eu não estou falando de nada complicado, nem de nenhum tipo de automatização no meio disso. A gente pode colocar uma escada e pensar que isso é um caminho para chegar lá em cima, né? Para chegar numa automatização. Mas antes disso, a gente consegue trabalhar que a inteligência artificial esteja preparada para saber sobre o meu negócio, sobre qual é a minha tabela de preço, quais regras que eu trabalho dentro do nosso espaço. E aí você coloca isso numa base de conhecimento. E quando você coloca isso numa base de conhecimento, a sua recepcionista ela pode consultar essa inteligência artificial, ter a resposta muito bem escrita, copiar e mandar para a sua cliente. Então, continuaríamos tendo o atendimento via WhatsApp,
mas com a inteligência artificial apoiando essa recepcionista para que ela consiga, da melhor forma possível, converter essa cliente, responder todas as dúvidas da cliente, e nada no achômetro, e sim porque você trabalhou numa base de conhecimento que vai te auxiliar a entregar todas as respostas que as clientes precisam. Perfeito. Seguindo um pouquinho nessa linha, ele tanto vai ajudar essa pessoa da recepção para o contexto no WhatsApp da vida, mas também se estiver acontecendo ali no ao vivo, né? Quando de repente está ali conversando, está ali com o aparelho, o computador aberto, a pessoa tem uma dúvida, né? Por exemplo, eu quero saber qual o horário que o profissional atende, né? Ou qual o primeiro horário que o profissional pode me atender. E às vezes, em vez dela consultar um profissional, consultar uma gerente, se ela já tiver ido atrás dessa informação antes, como nesse episódio a gente vai orientá-los, ela pode rapidamente acessar ali o assistente do ChatGPT, já vai estar essa informação lá e rapidamente ela pode responder essa cliente sobre isso. Eu acredito que a gente está incorporando dados, na verdade sistemas, dentro do salão. Por quê? Praticamente, grande parte dos salões hoje trabalham com um sistema onde você tem a agenda dos profissionais. Se você abastecer a inteligência artificial, o ChatGPT, com uma inteligência, com a sua base de conhecimento, você não mais vai consultar só o sistema que tem. Perfeito. Você também vai ter as respostas dentro dessa inteligência artificial que está especializada no seu negócio, no seu salão, nas suas regras. Agora, indo para umas questões práticas, por exemplo, aqui a gente já tem um próximo ponto que a gente tem sobre como é que ele consegue auxiliar, ou se ele pode auxiliar no processo de geração de uma venda. Então, ele pode melhorar o processo de venda. Então, o ChatGPT, a pessoa que está ali indo atender uma cliente por WhatsApp, por exemplo, como você bem colocou, o ChatGPT tem condição de, na hora que essa pessoa estiver atendendo o cliente por WhatsApp, orientar essa atendente, essa recepcionista, a ofertar um serviço a mais para a cliente? Sim, com certeza. É base de conhecimento, e quando você indica ou está fazendo a sua base de conhecimento, você pode tornar essa inteligência artificial especialista em vendas. Então, poderia ser a recepcionista especialista em vendas, né? Para poder converter essas clientes que estão chegando ali pelo WhatsApp, ou independente de onde ela está chegando, você consegue acessar essa base de conhecimento. Olha que legal. Então, você já pensou você ter um ChatGPT, um assistente, onde você consegue fazer com que ele seja especialista em venda, e na hora que a sua recepcionista estiver atendendo uma cliente, ela ser inclusive orientada pelo ChatGPT para que ela possa oferecer mais serviços para essa cliente, né? Então isso é muito legal. Agora um outro ponto que eu trago aqui com a questão dessa construção, ainda sobre preços, né, e serviços. Existe uma complexidade bem grande, por exemplo, se a gente for falar de serviços como um reflexo, que seu cabelo é médio, seu cabelo é curto, seu cabelo é longo. Quando a gente fala desse contexto de precificação e também versus o profissional que vai atender, esse tipo de informação também dá para orientar e trazer essa informação para o ChatGPT para ele auxiliar a recepcionista? Bom, o que dá para dizer claramente é que qualquer informação é possível. Se você abastecer, né, colocar essas informações na sua base de conhecimento, na hora que você consultar, ele vai trazer essas respostas para quem estiver utilizando esse assistente. Que show! Bom, e vou um pouquinho além, né? A gente tem uma outra etapa aqui que está falando sobre o que mais pode vir na nossa cabeça. Vamos imaginar se de repente essa pessoa que está na recepção, vou de novo na linha, que é uma recepcionista nova, o salão está cheio e tem uma pessoa ali na recepção, ou ligando, melhor dizendo, né? Ligando pedindo um encaixe. E aí, cara? O que geralmente essa pessoa vai fazer? Talvez vai sair correndo, vai pedir um minuto, vai atrás da gerente, ou vai tentar correr lá para falar com o profissional. Olha, tem uma cliente pedindo encaixe lá que eu consigo, vira aquela bagunça. Então, se levar essa informação, esses dados, para o ChatGPT, já mostrando para ele quais são os caminhos para se fazer um encaixe na agenda do profissional, isso também ajudaria, também melhoraria o processo? Ajudaria, mas a gente precisa fazer uma pausa aqui. A inteligência artificial entrega muito, mas a gente não pode esquecer que nós temos a interação humana com os profissionais, né? Então, assim, o profissional, ele tem essa variação. Então, uma hora, de repente, ele entra um pouco mais tarde, entra um pouco mais cedo, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado para abastecer essas informações, mas também saber que existe uma flexibilidade
dentro de tudo isso, né? Então não dá pra gente falar que a inteligência artificial simplesmente vai resolver tudo, porque a gente coloca a informação, mas existem os profissionais que têm essa flexibilidade de agenda. Então a gente precisa tomar esse cuidado e mesclar de uma forma que essa base de conhecimento realmente esteja alinhada com a vida dos profissionais, tá bom? Fá, eu estou com algumas perguntas aqui que de repente uma cliente pode fazer lá para a recepcionista e para ela buscar esse auxílio no assistente no ChatGPT. Por exemplo, a gente pode começar com qual o primeiro horário disponível para amanhã? Então, no dia seguinte, de repente, uma recepcionista nova e ela não sabe muito ali como responder. Podemos começar por essa? Sim, se essa informação já tiver sido abastecida na base de conhecimento, ok. Ó, eu estou aqui na tela com a guardiã recepcionista vendedora, que é uma base que a gente inclusive usa interna, a gente abastece campo de batalha, no campo mesmo, de né? batalha, exatamente. Então a gente pode brincar aqui e fazer essas perguntas para vocês verem ela interagindo. Então, qual foi a pergunta, Bruno? Qual o primeiro horário disponível para amanhã? Qual o primeiro horário disponível para amanhã? Para agendamentos amanhã. Boa. Certo? Amanhã. Vamos ver como que ela vai nos responder. Olha que legal. Amanhã o primeiro horário disponível é às 9. Quer que eu já reserve esse horário para você? Ele costuma ser um dos mais disputados do dia. Então, ele já está mostrando aqui, ó, estamos aplicando gatilhos de exclusividade mais urgência. Fábio, como você disse, basicamente, para você conseguir extrair essa resposta do GPT, você preparou ele antes, você deu essa informação que o seu negócio abre às 9 horas da manhã, é isso? Exato. Então, imagina que você, muitas vezes a gente fala, quem é aquela excelente recepcionista? É aquela que está anos com você, né? Então, assim, hoje, com a inteligência artificial, a gente não precisa, de repente, óbvio que ter alguém que conhece a nossa história, conhece tudo é muito legal, mas você também está preparado para ter respostas excelentes para a sua cliente, independente se essa recepcionista, ela acabou de entrar. Olha que legal que você está dizendo. Então, assim, não seria simplesmente ter a informação, que nesse caso aí o primeiro horário seria às 9, mas também você tem a excelência da escrita, você tem a simpatia que você provavelmente já programou o seu assistente para isso. Gatilhos que estão sendo A pessoa não pensaria nisso, a pessoa que está acabando de acordar ou está na correria ali, não vai conseguir usar todos esses gatilhos. Vamos. Aqui a gente tem um que, por exemplo, quanto tempo dura o procedimento de corte no cabelo? Ó, vamos lá. Quanto tempo dura o procedimento de corte? Do corte, isso, no cabelo. Corte no cabelo. E isso você pode, de repente, falar assim, olha, com fulano de tal é 45 minutos, com outra pessoa, de repente, tem um procedimento um pouquinho diferente, é isso, mais o procedimento de 30 minutos, porque ele faz uma pré-avaliação antes, conversa mais. Então, isso tudo dá também para individualizar. Que legal. Olha que legal. Depende do tipo de corte. Corte masculino, em média, 40 minutos. Corte feminino, com secagem, cerca de 1 hora. E a gente sabe que é uma informação verídica, porque a mulher, né, ela tem tem cabelo muitas vezes maior, mais comprido. Pegar o seu caso, por exemplo, se você fosse essa cliente, por exemplo, você tem essa característica que estaria. Agora, vale lembrar mais uma vez para vocês que estão nos acompanhando que todas as informações que a Fá está conseguindo já ter de resposta do assistente do ChatGPT referente a essas informações do negócio da beleza é porque você foi lá e fez uma lição de casa, porque assim, o ChatGPT não está tirando isso do nada, ele não está tirando da internet, embora tem muita informação na internet que ele poderia estar puxando, mas essa é uma base de conhecimento que você preparou, é isso? Exatamente, olha que legal, ele colocou aqui, ó. Se quiser, posso verificar com o profissional o tempo exato para o estilo que você deseja. Quer me contar como gostaria do corte? Olha isso. Que legal. Ele está tendo uma continuidade com essa cliente, está fazendo uma pergunta para que, sabe aquele orçamento que às vezes ela fala quanto custa, quanto tempo e morre e nunca mais volta? Peraí, você está querendo dizer então que baseado nisso também, você pode ter uma base de informação, por exemplo, quais os cortes que determinado profissional é especialista. Então se ela fala, olha, eu quero um corte repicado, eu quero um corte Chanel de bico graduado, que eu falo tanto, então de repente se eu tenho 10 profissionais, 8 não fazem, ela vai me elencar
2 profissionais que são especialistas. Seria isso? Uma que coisa, legal. vamos até, aqui nem tem a ver com a recepção, mas eu quero fazer um teste. Podemos pedir um modelo de corte para ver se ele consegue nos atender? Podemos. Vamos lá. Você que é especialista na área, o que se você fosse cliente. Pode ser. Então, de repente, eu poderia dizer, olha, eu quero fazer um corte Chanel de bico graduado. Vocês fazem esse serviço? Ou a cliente pode perguntar, vocês sabem o que é um Chanel de bico graduado? Isso. Pode ser. Ela está com dúvida, quer saber se o salão sabe, né? Então, exato. Você sabe o que é um corte Chanel de bico graduado? Sabem, ou tem profissional que faz o corte, fala para mim qual é. Chanel de bico graduado. Uau! Pode me mandar uma foto de referência? E vamos ver se a inteligência vai conseguir fazer isso pra gente. Olha que legal. Sim, temos profissionais especializados em corte Chanel de bico graduado, inclusive com bastante experiência em adaptar esse estilo para diferentes tipos de cabelo, lisos, ondulados e até cacheados. Agora, pessoal, lembra que tudo isso também precisa ser validado com a sua base de conhecimento. Se ela está falando que tem, é porque você disse que tem. Perfeito. Tá bom? E aí, olha que legal, esse corte é super elegante, moderno e perfeito para quem busca leveza. E aí você consegue ter uma referência. Olha isso. Bruno, você que é especialista e já foi profissional, isso é um Chanel de bico graduado? Isso é um Chanel de bico graduado, tem graduação aí no Chanel. Perfeito. Olha que legal. Então você devolve essa informação, inclusive, aí poderia até falar, esse é o tipo de trabalho, né? Então assim, a gente mandaria isso para a cliente e colocaria, o que a gente poderia falar para ela? Essa é uma referência, né? Do tipo de Chanel que fazemos aqui. Essa é a referência que você busca? E aí eu estaria respondendo como uma cliente, né? Tipo, isso é exatamente o que eu quero. Obrigado, entendi que vocês de fato sabem o que é e tem especialização. E aí, obviamente, que a pessoa da recepção, talvez até sendo auxiliada, né, pelo assistente, iria fazer ali o que nós chamamos de CTA, né? O que é a chamada para ação, convidando a cliente para uma visita, né? Para uma avaliação pessoal. Cara, que sensacional, Fá. Isso aí, curti. Agora, podemos ir para mais uma pergunta que eu acho bem legal que está aqui, inclusive, que seria o seguinte, podemos mudar, tranquilo? Sim. A outra pergunta seria sobre localização. Então, a próxima pergunta seria, aonde vocês ficam exatamente? Então, o pessoal está ali perguntando, querendo saber exatamente o endereço ali do seu negócio da beleza, ou clínica estética, ou barbearia, ou salão de beleza. Então, essa seria a próxima pergunta que eu faria, Fábio. Então, cliente, vamos lá. Onde vocês ficam exatamente? Olha que legal. Tá? É como se a gente tivesse eu escrevi exatamente, mas é exatamente, ele vai entender. Olha que legal. Olha que legal. Estamos em Osasco, Vila São Francisco, em uma localização super acessível e tranquila. Se quiser, posso te enviar agora o link direto do Google Maps. Gente, isso é muito legal, cara. Então, olha que bacana. Imagina quantas vezes uma cliente liga querendo saber endereço, você tem que parar. Se é alguém novo no seu salão, ela tem que olhar, buscar endereço, buscar nome de rua, buscar número do estabelecimento. Nesse caso aqui, a Fá mostrando pra gente, ela só colocou, cara, onde vocês estão exatamente. Além de falar o lugar, de dar uma resposta muito bem elaborada, ele ainda está perguntando se quer que manda o link já pronto do Google Maps, que a pessoa só iria clicar para ir até o lugar. É isso mesmo? Você não viu tudo. Tá. Aí ele fala o seguinte, você prefere vir de carro ou transporte público? Que legal! Posso te orientar certinho com base nisso. Então já vou te colocar a próxima pergunta para a gente continuar. A minha próxima pergunta como cliente seria, vocês têm estacionamento aí perto? A pergunta seria, tem estacionamento aí perto? Mas a gente vai pedir para ele mandar o link? Pode ser? Pode ser. Perfeito, verdade. Posso enviar agora? Por favor. Por favor. Pode me mandar o link, eu quero ir no lugar. Mande o link. Perfeito, Então, olha verdade. só, a gente já tem o link.
Ó, já nos coisa mandou o incrível, link gente. com a localização para que a gente mande para cliente, uma apresentação tão incrível, precisa, né? E aí você acabou de dizer que ela vai perguntar assim, Tem estacionamento aí perto? tem estacionamento aí perto? Aí, vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Olha isso, tem sim. Contamos com estacionamento, com manobrista no local, para você chegar com conforto e sem preocupação. Pode vir tranquila que cuidamos de tudo para a sua experiência começar bem desde a chegada. Quer que eu reserve horário para amanhã às 9 com a profissional especializada no corte e chanel de bico graduado? Gente, não tem o que falar. Ou seja, ele entendeu todo o início da conversa que eu chamei, né? Então, assim, além de estar falando que tem um manobrista, além de estar falando que tem o tipo de serviço que eu perguntei... Ele está processando esse histórico, toda a conversa com a cliente, que era o horário de abertura, o serviço que ela quer realizar, e ela tá mandando o link do local e tá dizendo que conta com uma manobrista no local e ainda vem e faz uma finalização incrível que eu acredito que como pessoa nós não faríamos. A gente falaria, tem estacionamento e acabou. Cara, incrível. Olha a finalização, pode vir tranquila. Cuidamos de tudo para a sua experiência começar bem desde a chegada. Bom, para mim acho que da questão dos exemplos eu já estou extremamente encantado. Pergunto para você que está nos acompanhando, o que você está achando de tudo isso? Não tem como não ficar encantado. Não tem como não ficar encantado. Então assim, o que você está achando? Você está curtindo? Está gostando? Achou interessante essas dicas que a gente está trazendo para você? Inclusive mostrando na prática como você pode usar o ChatGPT. Mas vale lembrar, por favor, reforça, tudo que você está conseguindo extrair do ChatGPT, ele não está tirando do nada. Você fez toda uma preparação antes para que ele pudesse dar essa resposta. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A gente precisa mergulhar, né? Aprender a cuidar dos dados da nossa empresa e dar esse suporte para que a nossa recepção possa trabalhar da melhor forma possível, encantando o nosso cliente, né? Então, se você ainda não é esse entusiasta da inteligência artificial, a gente te convida a acompanhar os podcasts, acompanhar o trabalho que nós temos feito, porque a gente acredita muito que a inteligência artificial pode melhorar muito o nosso negócio, o nosso salão de beleza, né? Porque a gente sempre pensava, como que a gente vai modernizar um salão de beleza que é praticamente pegar a tesoura, cortar o cabelo do cliente, ir lá fazer a maquiagem, claro, a gente entrega a beleza. Mas olha como a gente pode colocar a tecnologia para melhorar todo o nosso processo e todo o trabalho de encantamento que os profissionais fazem. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa modernização, no cuidado com a cliente, e a gente não pode fingir que isso não é pra gente. É verdade. Então, assim, a gente está aqui mostrando na prática o quanto isso é lindo e o quanto a gente também, através da administração, pode cuidar de pessoas. É verdade. Bom, agora a gente quer saber de você. O que você achou? Comenta aí, obviamente, fala um pouquinho do que você achou. Se você já faz uso, se você ainda não faz uso, se você já vai começar a fazer uso de tudo isso. E claro, também envia o link desse episódio para aquele gestor, dono de um negócio da beleza que você conhece e sabe que esse episódio vai ajudar ele a ter ali um controle, uma organização melhor no atendimento a cliente da recepção do negócio dele. Certo, Flávio? Não tem desculpa, né? Não tem mais desculpa, agora é fazer uso. É isso aí. Então é isso, gente. Acabamos, né? Acabamos. Chegamos Se a no gente final. continuar Não, e tem muita ela coisa. vai ficar respondendo. E, gente, tem muita coisa que inclusive tem aqui no script que a gente poderia estar avançando. É muita informação de verdade. Perfeito. Então a gente deixa para os próximos episódios vir novas dicas, outras dicas de você. Deixa-nos saber se você quer saber e ter mais dicas como essa. Certo, Flá? Certinho. Então chegamos ao final desse episódio. Você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Sempre nos segue, curte tudo que você está vendo e comece a seguir também nas redes sociais para que você possa sempre ser lembrado e avisado quando a gente estiver postando aqui um material novo. Combinado? Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.